Sicredi é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que está aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? Nessa toada, falando sobre dia 18, falando sobre convocação, falando sobre perda de jogadores, até para puxar o gancho da nossa patrocinadora aqui da Bet Nacional, que a gente fala sobre brasilidades em geral, eu quero te perguntar se você convocaria, cara, o Neymar nesse cenário de Estevão machucado, ali algumas lacunas a serem preenchidas nessa última convocação. Como é que você vê, como é que você tem visto o jogo dele, a parte física, a parte técnica? O que tem me assustado mais, eu confesso, que parece que ele tá fisicamente de fato melhor, mas tecnicamente, cara, você não sei o que aconteceu. Na minha opinião, assim, de um gênio, talvez tenha sido a maior queda em fim de carreira que eu já vi de qualquer jogador, que esteve no peso, porque aí o cara também tá pesando, mas assim, eu não me lembro de uma queda técnica tão grande de alguém que jogou tanta bola como eu tenho visto do Neymar. Como É a pior volta, né, de um grande jogador, eu acho, pro futebol brasileiro. E eu posso falar tranquilamente, cara, que quando o Neymar voltou, flamenguistas ficaram bravos comigo, porque eu disse que a volta do Neymar era a maior de um clube brasileiro, porque, cara, o Santos conseguiu repatriar um cria, um jogador formado por ele, que se tornou um astro mundial num tempo ultramidiático, cara. Então, do ponto de vista de impacto, pra mim a volta do Neymar foi maior que a do Romário. Porque mesmo o Romário campeão do mundo, cara, o que gerou pro Santos na apresentação do Neymar, a volta dele, de esperança pro torcedor. Até o próprio, você citou a série do Neymar. Tava vendo lá o último episódio, milhões de views, e tipo assim, o símbolo do Santos é exposto a todo momento, cara, entendeu? Cara, e é isso, com a evolução dos tempos também, até por Você essa... não consegue capitalizar isso, mas... Tá lá o símbolo. Tá lá o símbolo, velho. Mas pra mim foi uma volta realmente muito impactante, o Santos ter conseguido, e o Neymar também poderia ter escolhido jogar na Arábia, ir pra MLS, ele tinha outro Flamengo. Exato, até pra um clube que oferecesse um horizonte competitivo melhor que o do Santos, e ele escolheu voltar pro Santos, e eu achei do caralho isso daí. Pra mim foi... eu valorizei muito quando o Neymar voltou pro Santos, tinha uma expectativa... Ninguém sabia das valores, condições. das condições. Você entra nisso daí... Do ponto de vista romântico, eu concordo plenamente, cara. Depois... Então, eu falo com propriedade, porque muita gente tem... mais um hater do Neymar. E, cara, os Neyminions também, eu chamo de Neyminion, porque o fã-clube do Neymar é muito pior até do que muitos comportamentos do Neymar, porque é uma defesa intransigente ali que nega a realidade. Isso daí, e até pior do que muito fã de político. É algo patológico mesmo. Cara, você pode ser fã, e eu sou fã do futebol do Neymar. Na época da Placar, eu cobri muito Santos, né? E eu cheguei na Placar em 2010, na época que o Neymar estava começando, então eu direto ia para Santos acompanhar treino do Neymar, na época o treino ainda era aberto. Cara, vi coisas mirabolantes, cara. O Neymar encantava ali, dos que eu vi como jornalista, o Neymar foi de longe o melhor. E aí não tô citando Ronaldo, Romário, porque não os acompanhei como jornalistas, mas que eu vi ali acompanhando a carreira, entrevistando e até falando com outros atletas, é bizarro. Em qualidade, bizarro. E o Neymar, eu vi uma coisa, tava lá em Minas quando ele foi aplaudido pela torcida do Cruzeiro no Independência. Nossa, ele fez chover aquele dia. O que ele jogou nesse jogo foi 4-0 pro Santos, se não me engano. O Neymar destruiu. E foi uma coisa assim, cara, tão genuína do estádio, foi, a gente no começo, o torcedor tava vaiando, pegava no pé dele, no final, o que esse cara aqui faz é demais. Esse cara é um ET, velho. O Neymar é esse tipo de jogador, cara, extra série e tranquilamente. Você pode colocar o Neymar na prateleira de Zico, de Ronaldo, de Romário, de bola, tá? Discutindo bola. Jogo jogado. O que jogou, talento. É nessa prateleira aí. Concordo. Agora, você vai discutir maior, pelo peso e tal, e aí é outra história. Cada um com a sua. Agora, pela bola jogada, o Neymar é fora de série. Agora, a gente tem que entender o momento, cara. E aí, muita gente tem comparado o momento do Neymar, né? Esse clamor que existe pelo Neymar com o clamor que existiu pelo Ronaldinho Gaúcho em 2010 e com o do Romário em 2002. São situações muito diferentes. Não dá para comparar o que está acontecendo hoje com o Neymar com o que acontecia com Romário e Ronaldinho. 2002, o Romário jogava muita bola. O Romário, na época, até mais velho que o Neymar.
O Romário tinha sido artilheiro do Campeonato Brasileiro, jogando pelo Vasco. Recentemente tinha ganhado uma Mercosul naquele jogo Contra o Palmeiras, no Parque Antártico. 2000. Destruindo também. É. O Romário, no primeiro semestre, se não me engano, o Romário fez quase 30 gols. Do primeiro semestre, antes da Copa do Mundo. Que isso? Então, imagine um cara jogando hoje no Brasil. O cara faz 30 no ano. Então, mas Se tiver 30 no ano, o Então, cara já... Vai nossa. pro Então, Chelsea. Mas imagine um cara hoje jogando no Brasil, metendo 30 gols antes da convocação da Copa. Pô, ia parar o Brasil, os caras iam obrigar o Ancelotti a convocar. E o Romário metia muito gol. O Romário ainda era fora de série naquela época, e pô, lembro disso porque eu sou vascaíno. O Romário não foi convocado, não foi por bola, foi por uma questão ali do Filipão, queria família escolar e ele... E ele quebrou um código ali entre eles, parece, né? Negócio do jogo do Uruguai lá. Exato. Copa Teve a história da Copa América que o Romário não quis jogar também. Tudo isso, comportamento. O Romário não foi por isso, por perfil e algo que o Filipão queria. Ronaldinho, em 2010, porque muita gente também lembra do Ronaldinho ali já em fim de carreira no Flamengo, mas antes da Copa de 2010, o Ronaldinho estava jogando muita bola, cara. Milan, né? No Milan. E o Milan chega nas oitavas da Champions contra o Manchester United. Nesse jogo, o Ronaldinho destrói. Sim. O Milan é eliminado, mas o Ronaldinho jogou muito. Numa Champions League, oitavas contra o Manchester United do Ferguson. Então, pô, era um cara que estava jogando em alto nível, numa liga de alto nível e disputando o melhor futebol do mundo. E o Dunga também não leva muito por comportamento ali. O Ronaldinho poderia ter até em 14. O Dunga, ele não leva muito, eu lembro na época, por conta... Parece que uma orientação da CBF que queria apagar a farra de Vegas. Foi em 6 e ficou muito marcada no Ronaldinho. Então, tinha essa hierarquia ali do Dunga, mas teve a história da Olimpíada também. O Ronaldinho meio se 2008. queimou na Olimpíada de 2008, ali, comportamento e tal. E foi por isso. Então, tanto o Ronaldinho e o Romário não foram por critério dos treinadores. E na época, até o Filipão, ele bancou não levar o Romário, porque ali havia um clamor popular, cara, genuíno. E ali, Do Brasil inteiro. o Brasil inteiro queria o Matéria Romário. na rua, E o Filipão bancou. E bancou, acabou com o título. E o Filipão disse, pô, se eu não ganhasse a Copa, os caras iam no meu pescoço, porque eu não levei o Romário. Agora, no caso do Neymar, cara, não tem nenhum paralelo, porque olha os números do Neymar. É só isso. Olha o nível de jogo que o Neymar tem enfrentado no Santos. E se o Neymar, por exemplo, tivesse um jogo desse do Ronaldinho, pegasse um Flamengo no Maracanã e destruísse como o Ronaldinho destruiu, cara, o Ancelotti ia olhar, esse cara aí, mesmo que... O gol que ele perdeu contra o Recoleta? Então, cara... mano, isso é muito triste, cara. Porra. E assim... O Tony Garrido no Rock Go faria aquele gol, cara. Você na imprensa faria, o Brenner cara. faria, com certeza. Então, cara, mas esse é o ponto. Quem assiste futebol pode gostar muito do Neymar, apreciar o jogador, mas entende que não tem condição. E aí, é física, e claro, cara, as lesões que o Neymar sofreu foram lesões graves, e isso impactou, de fato, o futebol dele, e a gente não pode deixar de citar isso. E como o físico não tá em dia, o lado técnico vai ser comprometido. E hoje... A cabeça também não tá em dia, velho. E, cara, e você olha a sequência, o Neymar, desde 2021, não consegue ter sequência em alto nível. Sequência de você olhar, ele jogou 50 jogos na temporada, desde 2021, 5 anos. E aí o treinador da seleção, que ele tem, o argumento, né... Quando foi a última vez que você viu o Neymar? Era uma coisa frequente, você falou que acompanhava o Neymar nos treinamentos em 2010. Quando foi a última vez que você viu o Neymar sorrir no campo, num jogo? Você olha pra cara do Neymar há muito tempo. Eu não me lembro de um jogo, talvez no comecinho, quando ele voltou ali e tal. Comecinho do Paulistão. Ele tava mais leve. Eu não lembro. O Neymar está sob pressão completa. Ele não consegue mais desfrutar. Ele não sorri mais, ele era o cara que provocava, dava risada, brincava. Que ele não... Você vê um cara tenso o tempo inteiro, brigando com os companheiros, xingando os caras. O tempo inteiro, cara. E certamente ele se frustra com o desempenho. E até isso leva a atitudes que é brigar com o torcedor, é se destemperar no treino. Ele certamente está frustrado com isso. E intimamente o Neymar sabe que o que ele produziu aqui não é suficiente para voltar para a seleção. E aí, tem um argumento de muita gente, né, principalmente ex-jogadores, que falam, cara, levar o Neymar porque se você estiver ali no banco e precisar de um cara para resolver. Cara, na cabeça do Ancelotti eu penso,
Cara, e se eu olhar pro banco e não tiver o Neymar? O Neymar se machucou no primeiro jogo, ou jogou 45 minutos e não consegue ter sequência. Expulso. Porque essa é a tônica do Neymar desde que voltou pro Santos. A falta de regularidade. E numa Copa do Mundo, o nível de intensidade lá em cima, Neymar já provou isso, né? Jogando 2014, 2018, 2022, ele sabe o que uma Copa do Mundo exige. E é melhor você olhar pro banco e ter a garantia de que vai ter alguém ali. Pô, vai ter o Ryan, vai ter o Endrick, vai ter um cara que consiga estar em condição clínica de entrar em campo e fazer algo. Porque é um risco maior ainda você levar um jogador que você não tem confiança que vai jogar 3 jogos. Ainda mais numa Copa do Mundo agora, se chegar à final, são 8. Então, num calendário mais difícil, eu entendo totalmente a posição. Você acha que ele não leva? Não, cara, tudo indica que não leva. A tendência é essa, e eu vejo que até o entorno do Neymar já se ligou que é improvável uma convocação, que já estão apelando para umas desculpas estapafúrdias, né? A coisa mais ridícula que eu já vi ultimamente foi dizer: o Neymar sofre perseguição política. Cara, isso é uma piada. E aí, de novo... Isso a gente ouve já. A gente ouve bastante aqui. E, cara, estou falando como uma pessoa que também abertamente é de esquerda, mas, poxa, o Felipe Melo, um dos caras mais de direita, pra mim, jogou muita bola. Foi um jogador. Jogou muito no Palmeiras. Foi um jogadoraço. O Lucas Moura, se bobear, é mais de direita do que o Neymar, até pelo que a gente já postou, né? Ele, de fato, tem até um pouco mais de profundidade pra debater sobre isso. Eu nunca vi um São Paulino criticar o Lucas Moura, porque o cara é de direita. É loucura. Nunca vi um São Paulino de esquerda pegar no pé. E, cara, no futebol, nessa cultura de resultado, que o cara quer que o time dele ganhe, ninguém tá nem aí se é de esquerda, de direita. Agora, tem gente que pode perseguir o Neymar por política? Pô, acredito que sim, pode ser. O cara... Mas uma antipatia, né? Mas essas pessoas, na maioria delas, nem são do futebol. É gente que ouviu falar que o Neymar postou algo do Bolsonaro e pega a antipatia do cara, mas não é um torcedor de futebol. Agora, cara, não existe isso não há nenhum indício de que o Neymar sofra perseguição política, porque perseguição política é o cara... É alguém dizer, olha, como se aqui o futebol brasileiro fosse super politizado também, né? Como se a seleção... E hoje já, por exemplo, o Flávio Bolsonaro fez um vídeo com a camisa do time do Neymar na Kings League. Na Kings League, a Fúria. Então aí o pessoal já... Me parece já uma desculpa pronta. Não levou por causa disso. Só pode ser, cara. Isso daí é bizarro, não faz sentido nenhum. E uma coisa, perseguição política é, de fato, você não ser convocado porque o cara... Aconteceu, por exemplo, o Reinaldo. Lá atrás ele pode dizer, eu sofri perseguição política. Porque, de fato, o Reinaldo se manifestava na época da ditadura militar, e a gente sabe o poder que a ditadura tinha na época, que não era nem CBF, né, era CBD, e que os militares comandavam a confederação, e, de fato, um cara como o Reinaldo pode alegar, eu sofri perseguição política. O João Saldanha, que é destituído do cargo às vésperas da Copa de 70. Mas no caso do Neymar, cara, não tem nada disso. No caso do Neymar, quem vai por esse caminho é negacionista da bola, não assiste futebol. Porque quem assiste futebol, e até mesmo quem é fã do Neymar, pode se decepcionar. Poxa, se o Neymar jogasse um pouco mais, ele iria. E eu tenho certeza que na cabeça do Ancelotti, quando chegou... deve ter torcido muito pro Neymar se recuperar e também se frustrou porque não aconteceu. Quando ele foi ver o Neymar jogar lá em Mirassol, o Neymar não foi. E, cara, e nessa de perseguição política, quem mete essa cartada é como se a seleção brasileira fosse bolchevique, né? Como se a gente tivesse um antro de jogadores de esquerda, praticamente o hino da Revolução. Se a gente pegar a maioria dos jogadores de futebol é de direita. Se tiver um ali de esquerda, eu já acho muito. E é isso, a maioria votou no Bolsonaro, muitos manifestaram, inclusive, apoio público, como o Neymar. Mas, cara, ninguém é perseguido por isso. Vou levar isso em consideração, a gente não torce pra ninguém, velho. E uma coisa o Neymar se manifestou politicamente. Ele foi criticado por isso. Isso aí é normal, é do jogo. Mas você apoia fulano de tal. O Juninho Pernambucano se manifestou de esquerda e toma pancada toda hora. E normal, o Raí... E tem que acontecer mesmo. No ambiente democrático, quem se abre politicamente, se abre a contestação, faz parte do jogo. Agora, meter essa
de que o Neymar sofre perseguição política, pô, francamente, isso daí é piada. E tem jornalista que embarca nessa ainda.